querida filha de Deus, bem-vindas a mais um Entre Filhas podcast. Eu estou aqui mais uma vez para trazer para você uma conversa leve, uma conversa que flui do coração de Deus para nós. E antes de começarmos o episódio de hoje, eu quero te lembrar que estou vestindo Aurora Brand com uma blusa maravilhosa, extremamente fresca. Então você pode correr lá no Instagram, entrar em contato com a Carol e adquirir as suas peças e se vestir com um propósito. E também preciso te lembrar sobre os meus livros. Eu não sei se você que está assistindo esse podcast agora já leu, já adquiriu os meus livros, mas você pode adquirir também no Family Books, um site que está distribuindo para todo o Brasil os meus livros, então é só você entrar em contato com eles e adquirir Filhas 1, 2 e 3. Você precisa ler esses livros porque esse ano vem novidade por aí. Esse episódio vai inaugurar uma nova temporada. A temporada, o que vocês acham que é? Nós acabamos de lançar na internet o nosso vídeo de divulgação do tema da FilhasCon 2026. Para quem está chegando agora, FilhasCon é a conferência anual que eu realizo, reunindo todas as filhas de Deus para um propósito. Serão 2 dias de imersão na palavra e principalmente de posicionamento. Esse ano o tema é Coragem, a tua fé te salvou. Então, esse vai ser o primeiro episódio dessa temporada, a nova temporada, onde a gente vai falar um pouco sobre esse tema que será desenvolvido de maneira profunda lá no FilhasCon e eu espero você. Pastora Bruna, como é que eu faço para participar do FilhasCon? As inscrições já estão abertas? Sim, e você pode fazer a sua inscrição, adquirir o seu ingresso. Nós vamos deixar um link aqui na descrição, também na minha bio no Instagram, você pode encontrar o link e fazer a sua inscrição e já garantir a sua vaga, porque nós vamos ser cheias de coragem, gente. Como Deus tem falado comigo nesses últimos tempos a respeito deste tema. Tudo começa sempre na última noite da conferência. Todos os anos, na última noite da conferência, eu fico muito atenta, porque eu sei que Deus vai falar comigo direções sobre o próximo tema da próxima conferência. Esses ajuntamentos realmente são momentos que o Senhor está usando para nos curar, sabe? Se você é uma filha que já participou de uma conferência Filhas junto comigo, coloca aqui nos comentários o que foi para você. Já foram 4 edições da Conferência Filhas, esse é o 5º ano de Conferência Filhas. E no final do ano passado, no nosso último episódio, na última sessão da conferência, eu estava já clamando o Espírito Santo, o que o Senhor tem para nós no próximo ano, qual é o direcionamento do Senhor para nós. E foi muito claro, se você estava lá na última sessão da nossa conferência em 2025, você viu que a mensagem que nós recebemos do Senhor foi uma advertência. Eu senti naquele momento no meu espírito que o Senhor estava nos levando para um nível de maturidade, sabe? Deus estava nos levando para um nível de mais plenitude nele. Eu senti que aquela fase de sermos curadas na nossa identidade, tratadas, né, nas nossas emoções, curadas de uma forma mais primária, já havia encerrado um ciclo. E eu entendi em Deus que um novo ciclo estava se iniciando a partir da última sessão da Conferência Filhas do ano passado. E agora eu entendo que o Filhas recebe uma nova roupagem. Filhas recebe agora uma roupagem mais madura, sabe? Então, até o nome foi alterado de Conferência Filhas para FilhasCon, porque eu entendi o Senhor virando uma página como algo que ele havia feito e graças a ele está registrado nesses livros, então você pode passar por todo esse processo que nós vivemos aqui, também nos vídeos no YouTube, nós temos também as palavras, as ministrações até aqui, mas eu entendo no meu espírito que o Senhor está nos levando para um novo momento. Um momento onde a gente vai começar a viver a partir da cura que nós recebemos. E por isso é necessário coragem. O Senhor me levou a olhar para o início da Conferência Filhas. A Conferência Filhas nasceu a partir de uma experiência que eu tive com o Senhor. Conto para vários de vocês, quando eu vou falar sobre os meus livros, uma experiência onde o Senhor falou comigo que eu não sabia ser filha. Eu precisava aprender a ser filha. E eu fui levada a meditar nas Escrituras um momento onde Jesus chama uma mulher de filha. O único momento. Jesus não repete, Jesus não sai chamando mulheres de filhas, mas tem um episódio bíblico que tem um registro muito importante para nós.
E esse registro está na história da mulher do fluxo de sangue. Você já leu essa história? A mulher sem nome. É uma mulher que sangrava há 12 anos, e se ela tinha uma hemorragia, isso significa que ela não convivia com as outras pessoas. Naquela época, uma mulher em sangramento ela era considerada impura, ela não ficava no meio da comunidade. Então, é uma mulher que está afastada do convívio social. É uma mulher que gastou tudo que tinha, é uma mulher que está assistindo as pessoas viverem enquanto ela apenas existe. E ela gastou tudo que tinha, ela já está pobre, ela está afastada, rejeitada, e então ela ouve falar sobre Jesus. E é importante a gente entender aqui que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher ouve falar sobre Jesus, então vai até ele, e cheia de fé, porque a fé foi gerada no coração dela através do ouvir a fama de Jesus, ela toca nas suas vestes, e quando ela toca na orla das vestes de Jesus, Jesus sente imediatamente, apesar de toda a multidão comprimindo ele, ele sente imediatamente que uma mulher está tocando, ou que alguém está o tocando, e ele fala: quem me tocou? Ela diz toda a verdade para ele, mas eu acredito que ela diz isso com muito medo. E quando ela diz toda a verdade, Jesus olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Em alguns evangelhos especificamente, o registro está nessa frase: filha, coragem, a tua fé te salvou. Quando eu voltei nesse texto e li a palavra coragem, entendendo todo o ambiente de posicionamento, de assuntos difíceis, assuntos maduros que nós, enquanto filhas de Deus, precisamos lidar, eu entendi que o Senhor estava nos levando para esse nível de confronto. O Senhor chama aquela mulher de filha, cura a identidade dela e depois ele diz: coragem, a tua fé te salvou. Eu entendo, gente, que nós, enquanto filhas de Deus, depois de sermos curadas por Ele na nossa identidade, a gente precisa assumir um posicionamento de coragem. Coragem porque, para ser cristão, para seguir a Cristo, para ser uma mulher curada, vai me custar muita coisa. Vai me custar. Eu costumo dizer nas minhas aulas que seguir a Cristo, ser cristã, não nos custa caro, custa tudo para nós. E o Senhor realmente me chamou a atenção para esse nível de posicionamento. Bruna, agora que você entendeu que você é filha, você precisa de coragem para viver como filha. Porque é muito fácil a gente agora voltar para aquele lugar de dor, a gente voltar para um lugar de vitimismo, a gente voltar para um lugar de velha natureza. O apóstolo Paulo fala, né? Vocês precisam se despir do velho homem. Ou seja, existe uma ação que depende de nós, nos despir, deixar para trás o velho homem, a velha natureza. Vamos pensar, a velha filha. Tem que deixar para trás, porque eu nasci de novo em Jesus, as coisas foram feitas novas através de Jesus, e agora eu preciso assumir um posicionamento de filha de Deus, mas para isso eu preciso de coragem. Eu acho tão curioso, porque eu pensava que a mulher do fluxo do sangue teve que ter coragem de chegar até Jesus para ser curada, mas ela teve que ter fé, na verdade. Para a gente chegar ao Senhor Jesus e sermos curados, a gente precisa ter fé, a gente precisa crer que Ele é poderoso para fazer isso. Mas depois que nós somos curadas, nós precisamos de coragem. Eu preciso de coragem para ser filha de Deus nesse tempo, sabe? Num tempo onde a verdade é relativa, onde não existe padrão, onde nós vivemos uma sociedade completamente órfã, onde a gente vive em meio a tantos sistemas, ideologias, são tantos ataques, são tantas opiniões, tantos achismos. Eu preciso ter coragem de ser filha de Deus nessa geração. Não só eu. Quantas mulheres que foram encontradas por Jesus na história, não só na história bíblica, mas na história que nós conhecemos hoje, que elas precisaram realmente serem corajosas para assumirem a fé cristã no seu tempo. Eu sei que a gente não vive num contexto perseguido hoje, nosso país, graças a Deus, não é um país que persegue os cristãos diretamente. Mas, uma vez que eu fui salva por Jesus, uma vez que eu fui curada por Jesus na minha identidade, eu preciso ter coragem para viver como uma mulher curada. Bom, é sobre isso que nós vamos falar na conferência, algo muito profundo, e eu realmente espero que você esteja conosco no Filhas Com, mas eu quero inaugurar uma temporada agora de podcasts onde eu vou trazer algumas mulheres da Bíblia, a gente vai conversar aqui juntos, eu e você, algumas mulheres
da Bíblia que tiveram que ter coragem no seu tempo. Mulheres da Bíblia que revelam para a gente uma atitude de coragem e nos ensinam alguma coisa. A primeira mulher que eu quero estudar junto com você aqui é a coragem de Ruth. Ruth teve coragem para enfrentar um processo. E eu entendo que nós precisamos de coragem para enfrentar alguns processos nas nossas vidas, com certeza, sabe? Ruth é uma mulher corajosa. Gente, eu amo a história de Ruth. Se você nunca leu o livro de Ruth, vai lá na tua Bíblia. É um livro curto, mas é uma história, gente. É uma história de romance cinematográfico. Me desculpe, Hollywood, mas antes de todas as histórias produzidas pela indústria cinematográfica, eu preciso destacar essa história bíblica, a história de Ruth. É uma história incrível. Tudo começa com Ruth, uma estrangeira que conhece o seu esposo, mas ela conhece na sua terra, na terra de Moabe. Né? Ela recebe então essa família, a família da Noemi, que é a sogra de Ruth. Ela sai da sua terra, ela é do povo de Israel e a nação de Israel está enfrentando um tempo de muita fome, de muita escassez. Então, Noemi, seu esposo e seus filhos vão para outro país, para uma terra estrangeira, vão para Moabe, e lá esses filhos se crescem e se casam e casam com mulheres moabitas. Ruth é uma dessas mulheres moabitas que vai se casar com um homem que é da nação de Israel. Quando a Ruth se casa com ele, a narrativa bíblica não nos traz tanta precisão, mas a gente sabe a história. Morreu o marido de Noemi, sogro da Ruth, morreu os 2 filhos de Noemi, um deles é esposo de Ruth. E aí agora a gente se vê numa terra estrangeira para Noemi, mas uma nação mãe para Ruth, 3 mulheres que são viúvas. Ser viúva naquela época significava ser muito pobre, né? Porque o espaço do mercado de trabalho era para os homens, não para as mulheres. Então a gente tem 3 viúvas pobres vivendo amargamente o luto e a escassez e a pobreza. Até que um dia Noemi ouve dizer que lá em Israel voltou a ter pão, voltou a ter fartura. Então ela decide voltar para o seu país. Quando ela volta para o seu país, ela dá uma instrução para as noras. Ela fala: olha, eu não tenho mais como dar para vocês marido, eu não tenho mais filho, e mesmo que eu me case de novo, eu não consigo dar filhos para vocês. Eu acho que vocês devem continuar aqui no país de vocês, voltem para a casa dos seus pais e eu vou voltar para minha terra. E é nesse momento que Ruth olha para os olhos da sogra dela e fala: não insista para que eu te deixe. Onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu vou pousar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa frase, gente, é muito usada nas cerimônias de casamento, mas presta atenção, é a declaração de uma nora para sua sogra. Uma nora que olha para sua sogra e fala: eu vou com você aonde quer que vá. Não é só uma declaração, é uma aliança que a Ruth está firmando agora com a sua sogra. Agora, por que Ruth, uma mulher jovem, viúva, que está no seu país, decide se aliançar com uma senhora velha, pobre, estrangeira? Por que Ruth diz: eu vou com você para a sua nação, eu vou deixar meus pais aqui e vou com você, vou contigo para a tua nação? Eu entendo, gente, nas entrelinhas dessa narrativa, que Ruth olha para Noemi e enxerga nela o Deus de Israel. Noemi, de alguma forma, foi uma sogra exemplar que mostrou, revelou para Ruth um Deus que Ruth não conhecia. E Ruth conheceu esse Deus de uma forma tão profunda que ela olha para a sogra dela e fala: eu vou com você aonde você for. A gente vai passar a dificuldade, o perrengue que a gente for passar, mas eu vou com você. Ruth tem coragem de enfrentar os processos. Concorda comigo que a Ruth está no escuro aqui? Ela não sabe o que vai acontecer. Ela não conhece a cultura da nação de Israel. Ela conhece a cultura da casa da sogra dela. Mas ela está disposta a enfrentar o processo para conhecer e se alinhar com o Deus de Israel. A nação da Ruth era pagã. A nação da Noemi servia um único Deus, o Deus que nós servimos. E eu quero deixar uma lição aqui. Noemi servia a Deus de uma forma tão genuína, gente, que atraiu uma jovem em luto para seguir essa senhora onde quer que ela fosse. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Nós estamos levando o evangelho a sério? Eu sei que eu vou falar de Ruth, mas eu preciso falar de Noemi, que teve coragem de ser fiel a seu Deus, mesmo numa terra estrangeira, uma terra pagã.
Noemi teve coragem de assumir o Deus que ela servia e ela fez isso de uma forma tão genuína que ela alcançou o coração da Ruth. Bom, como estamos vivendo o nosso evangelho? Será que a forma como a gente vive a nossa vida com Deus está atraindo pessoas? Está fazendo com que pessoas desejem enfrentar qualquer coisa, qualquer processo para seguir o Deus que nós estamos servindo? Fica a pergunta para você. Mas vamos voltar para Ruth? A Ruth vai para Israel junto com Noemi, vai para sua nação e lá Ruth começa então a viver um processo muito doloroso. Gente, decidir seguir a Deus nem sempre vai começar com vitória. Às vezes vai começar com perdas. Às vezes vai começar com renúncia, como foi para Ruth. O início da jornada dela com o Deus de Israel não foi numa vitória. Começou com um processo que ninguém estava entendendo. Um luto absurdo. Mas ali começa a vida de uma mulher que decidiu ser corajosa para enfrentar um processo, para conhecer o Deus de Israel, mesmo que isso lhe custasse tudo. Ruth aqui não está escolhendo somente ficar com Noemi, ela está escolhendo um Deus. Você já escolheu o Deus que você serve? Às vezes a gente escolhe servir a Deus visando sempre as bênçãos que nós vamos receber. Mas e se servir esse Deus vai te custar alguns processos? Porque foi o que custou para Ruth. Talvez ela ficaria bem melhor acomodada na sua casa, com seus pais, e não sofreria tanto quanto a gente vai ver que ela vai sofrer. Mas será que a nossa escolha por Deus realmente é uma escolha fundada em quem Ele é, no caráter dele? Ou a gente está pensando só naquilo que Ele pode trazer para nós como benefício, não é? Porque nesse caso, ela está escolhendo um Deus e isso vai custar muito para ela. A gente vai ver que ela vai com Noemi para a cidade natal de Noemi, que é Belém, em Israel, e lá as duas não têm o que comer. Então, o que tem para hoje? Temos Ruth vestindo a sua roupa de serva, vestindo uma roupa de trabalho e indo para o campo, não entregar currículo. Leia esse texto, por favor, leia o livro de Ruth. Ela não vai entregar um currículo para conseguir uma vaga de emprego. Ela vai atrás das pessoas que estão colhendo o trigo para pegar o que cai no chão. E não é nem para ganhar dinheiro, gente, é para comer. A Ruth vai atrás, então, dos trabalhadores, dos servos, imagina, já são servos ou escravos. Ela vai atrás deles nos campos para pegar aquilo que está caindo deles. Para então poder levar para sua sogra, para que ela e sua sogra se alimente. Olha que processo doloroso. Para algumas de nós, esse processo parece até humilhante. Mas Ruth não. Eu acredito que Ruth estava tão interessada e decidida a seguir o Deus de Israel que ela estava disposta a enfrentar o processo que for. Só que por cristocidência, Ruth vai parar no campo de um homem chamado Boaz. Esse Boaz é um parente distante de Noemi. Na cultura judaica, um parente pode resgatar, ou seja, ele pode se casar com uma viúva para continuar a descendência, a linhagem, então, da sogra de Ruth, de Noemi e do seu esposo. Quando ela está nesse campo colhendo o que cai da mão dos trabalhadores, ela é avistada por Boaz. Boaz chega e percebe que tem uma moça diferente e pergunta quem é ela. E eles falam, ela é a nora da Noemi, que voltou para o nosso país e ela está aqui pegando o que cai para ela poder se alimentar com a sua sogra. Bom, ele vê graça nisso e ele favorece Ruth, fala para ela, continua aqui nesse campo, e ele pede para os trabalhadores deixarem cair mais um pouco para ela pegar, enfim, para que ela possa ter o que comer. Boaz favorece Ruth de uma forma que ela chega em casa com muita coisa e a sogra dela fica surpresa e diz, nossa, como é que você conseguiu tanta coisa assim num dia de trabalho? E ela conta, eu fui no campo de um homem que chama Boaz e conta toda a história. Quando Noemi ouve isso, ela diz, minha filha, esse homem é um parente distante, ele pode te resgatar. Ele pode se casar com você e pode resolver o nosso problema, e você pode ser feliz e ter filhos, não é? Essa era a felicidade, né? Era o sucesso de uma mulher naquela época, ter filhos. Então, gente, o que acontece? Depois você vai conferir essa leitura. Ela volta e ela segue um conselho de Noemi. Noemi fala para ela, olha,
À noite você se perfuma, se banha, bota uma roupa bonita, deita lá nos pés de Boaz e a hora que ele vê você, ele vai te dizer o que você tem que fazer. Esse era um sinal que ela estava pedindo a ele ou autorizando ele um resgate. Então Boaz entende o recado, resgata a Ruth, eles se casam e eles têm filhos. E a parte mais legal dessa história é que esses filhos, dentre esses filhos, nós vamos ver a linhagem do próprio Jesus Cristo. Gente, uma mulher estrangeira, Ruth, viúva, pobre, ela vai entrar para a linhagem do Messias porque ela teve coragem de enfrentar um processo. O processo da dor, o processo da humilhação, o processo do cansaço, o processo da honra à sua sogra. Quantos processos? Ela não entra na promessa, ela entra no processo. Às vezes a gente está olhando para a promessa, gente, e às vezes entrar na promessa significa entrar no processo. Porque essa mulher só vai ser da linhagem do Messias porque ela assumiu o processo. Nós precisamos ter coragem para assumir os processos da nossa vida. Ô, gente, quantos processos, né? Você ouviu o podcast que eu gravei com a pastora Ju sobre ciclos e estações. Nós precisamos ter coragem para enfrentá-los sem vitimismo, sabe? Às vezes a gente gasta tanto tempo se lamentando por que acontece isso comigo, por que Deus não está me ouvindo, quando na verdade talvez é um processo, é uma peça de um quebra-cabeça que Deus está usando para te levar à promessa. Então, aqui nós não estamos vendo Ruth entrando na promessa, ela entrou no processo que leva ela para a promessa. Eu preciso ser uma mulher corajosa nos meus processos. Qual é o processo que você está enfrentando hoje? Qual é a estação que você está hoje? Os seus processos, se você está em obediência a Deus, esses processos estão te levando para a promessa, para viver a promessa. Então eu preciso ter coragem de enfrentar o processo hoje. Ruth teve coragem de levantar cedo, de ir no campo. Ô, gente, sabe o que significava ir num campo sem ser funcionária ou escrava? Ela só estava colhendo o que estava caindo. Era muito perigoso. A Noemi fala um dia para ela assim: Ruth, continua indo no campo de Boaz, porque pelo menos ali ninguém vai te molestar. Ela estava correndo o risco de ser estuprada em outros campos. Então, Ruth fala: permanece nesse, porque ele vai te proteger. Olha a coragem de uma mulher para enfrentar um processo. Ruth realmente não sabia o que viria depois disso. A gente sabe o fim da história porque já aconteceu e está escrito. Mas Ruth não sabia. Qual é o processo, mulher, que você está enfrentando hoje como filha de Deus? Eu preciso te dizer, tenha coragem. Tenha coragem. Porque quem escolhe Deus, quem escolhe a vontade de Deus, precisa estar disposta a viver os processos. Quem escolhe estar no centro da vontade de Deus, quem escolhe a obediência, quem escolhe servir ao Senhor, precisa estar disposto a viver os processos. E precisa ser fiel a Deus até no invisível. Ruth não reclama, Ruth não questiona, Ruth não desiste, ela simplesmente foi fiel. E o Senhor vai liberar muitas coisas para nós quando Ele ver a nossa fidelidade invisível, a nossa fidelidade no coração, a nossa fidelidade nas coisas pequenas, nas coisas que as pessoas não estão vendo, não estão enxergando. E esses processos revelam quem nós realmente somos quando ninguém está vendo. O nosso Deus, Ele escreve nos bastidores. Enquanto Ruth colhia espigas, Deus estava escrevendo o seu destino. Ela não sabia, mas aquele campo tinha dono. E aquele dono era a resposta de Deus para a vida delas. Deus está trabalhando enquanto você está obedecendo. Deus está trabalhando enquanto você se mantém fiel, mesmo sendo invisível. Deus está trabalhando, tenha coragem de permanecer nesse processo. O processo sempre vai nos preparar para a promessa. O Senhor sempre nos coloca em processos para nos preparar para algo maior que Ele está vindo. Eu mesmo posso olhar para a minha vida e ver tantos processos que pareciam que não faziam o menor sentido, mas eles estavam me preparando, estavam me equipando para uma promessa. Gente, consegue olhar para a sua vida? Olha você para a sua história. Quantos processos você já passou? Talvez processos tão dolorosos quanto o de Ruth. Mas a terra prometida, ela não vai ser
usufruída, nós não vamos ter estrutura para viver as promessas de Deus se nós não enfrentarmos os processos. A promessa é muito bonita, mas o que nos prepara para enfrentar, para encontrar essa promessa, são os processos. Eles nos sustentam. Ruth é uma mulher cheia de coragem para enfrentar os seus processos. Talvez você que está me ouvindo agora já decidiu seguir a Deus, mas você está decepcionada com os processos. Talvez você quer seguir a Jesus, mas você encontra uma decepção profunda em você mesmo, os processos que você está enfrentando. Você talvez achou que seria mais fácil, você achou que talvez seria mais rápido, mais claro. Mas Deus não está atrasado, Deus está te formando, Deus está te forjando, Deus está te preparando para algo maior. Então você precisa aprender com Ruth, eu preciso aprender com Ruth hoje, a ter coragem para enfrentar os processos. Não desista no meio, não negocie a sua fé, não abandone o seu processo, porque quando você vive o processo, você também vai viver o propósito. Quando você vive o processo, você também vai viver a promessa. E quanto de Deus ainda vai ser liberado sobre você? Entenda em nome de Jesus hoje, você que me ouve de qualquer lugar, que os processos, se você decidiu seguir a Deus, se você obedece os seus mandamentos, se você ama Jesus, se você está preocupada em fugir do pecado, fugir da aparência do mal, se você está engajada em agradar o Senhor, todos os processos, eles vão ser bênção para você. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daquelas que amam a Deus, aquelas que são chamadas segundo o seu propósito. A coragem de Ruth me encoraja hoje. A coragem de Ruth nos chama para um posicionamento, coragem para enfrentar os processos. Eu espero realmente que esse episódio tenha abençoado você e tenha te inspirado a ter coragem para enfrentar o que você tem para hoje. O que você tem para hoje? Você é mãe de uma criança pequena? Você está enfrentando uma enfermidade? Está enfrentando o luto? Você é uma mulher de sucesso nos negócios? Você é uma estudante? Você é uma recém-casada, uma esposa que está conhecendo agora essa vida de casado? Você é uma mãe de filhos adultos que já deixaram a sua casa? Você é uma sogra? O que você tem para hoje? Você precisa viver essa fase com coragem, crendo que o Senhor é poderoso para te ensinar, para te aperfeiçoar nesse processo e fazer com que você cresça, amadureça e seja ainda mais parecida com Ele. Se esse episódio te abençoou, eu peço para que você encaminhe para suas amigas, coloca no seu grupo de WhatsApp, manda aí para todo mundo que você conhece, todas as filhas de Deus que você conhece, para que faça sentido para elas também e que você seja encorajada hoje a enfrentar os seus processos como Ruth enfrentou e você com certeza vai ver o propósito bom de todo o processo que o Senhor te fez passar. Posso orar por você? Pai, eu quero te apresentar essa filha que está me ouvindo neste momento. Senhor, eu realmente não sei qual é o processo que ela está enfrentando, mas eu sei que o Senhor está pedindo para ela hoje. Coragem, filha, a tua fé já te salvou. Quando a fé nos salva, Senhor, eu entendo que nós precisamos ter coragem em Ti. Então eu oro para que essa filha seja encorajada pela Tua palavra, que ela tenha bom ânimo, que ela seja restaurada nas suas emoções, no seu corpo físico, na sua mente, que ela seja curada dos seus traumas e que ela possa viver corajosamente, como uma filha que foi resgatada, que foi curada, que foi salva pela fé através do sacrifício de Jesus, como uma filha que pode agora enfrentar os seus processos, sabendo que está segura, porque está no centro da vontade de Deus, sabendo que está protegida, porque está obedecendo à voz de Deus. Pai, que essa filha seja fortalecida agora no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, renova a mente, renova as forças, traga a ela um entendimento no Espírito, Pai, que ela está sendo cuidada pelo Senhor nessa estação, que esse processo leva ela para um fim bom. Os seus pensamentos são maiores, os seus caminhos são maiores, e os seus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz e não de mal. Então eu abençoo essa filha que me ouve agora, para que ela tenha acesso a uma porção extra de fé e coragem, para que ela enfrente cada processo como uma filha amada do Pai. No nome de Jesus, amém.
Amém, queridas? Espero que esse episódio tenha te abençoado. Compartilha com todo mundo, coloca lá o link no seu Instagram e eu tô te esperando pro FilhasCon 2026. Se esse episódio já falou com você, você não faz ideia do que Deus vai fazer com você nos dias 22 e 23 de maio desse ano. Então, corre e já faz sua inscrição para você não ficar sem vaga e depois ficar chorando lá para mim, por favor, pastora, eu não consegui fazer minha inscrição. Para com isso. Resolve essa vida agora. Coragem para enfrentar esse processo. Amém? Faz sua inscrição e seja muito abençoada. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo.